Bom, então, a partir de agora, Renato, a aula está sendo gravada. Depois eu vou disponibilizar, né, ali no Siga, para vocês que quiserem, né, assistir novamente. Bom, então, hoje, a nossa aula 7, na realidade não é bem 7, né, porque a unidade 6, nós tivemos 5 aulas, né, na unidade 6, e, aliás, a unidade 5, né, 5 aulas, depois a unidade 6, 3 aulas, e essa unidade 7, nós vamos trabalhar aqui hoje e semana que vem. Então, o assunto hoje é terminologias e simbologias normalizadas aplicadas à instrumentação. Então, o objetivo nosso, nós estamos prevendo aqui um encontro hoje e semana que vem, como eu disse, né? Então, nosso objetivo é conhecer sobre a normalização aplicada à área de instrumentação, conhecer as principais terminologias relacionadas à área de instrumentação, ter noções sobre símbolos de instrumentos e outros dispositivos utilizados em instrumentação, visualizar algumas aplicações das terminologias e das simbologias para fins de interpretação de fluxogramas, diagramas e malha de controle de processos industriais. Nós vamos, então, tentar fazer isso em 2 momentos. Além desses 2 momentos, quer dizer, a aula de hoje e semana que vem, quarta-feira, eu vou, então, liberar uma aula assíncrona que vai tratar desse mesmo assunto. Você está entendendo? Então, se você for analisar direitinho, serão 3 aulas, né? 2 síncronas e mais uma assíncrona dentro do mesmo assunto. Ok, Renata? Bom, Beleza. bom, então é o seguinte, Renata, vamos pensar. Vamos pensar juntos aí. Letra A. Cada processo possui suas particularidades. Ou seja, existem diferenças de funcionamento. Você vai concordar comigo, sim ou não? Eu estou fazendo tipo um questionário aí para você dar um ok para mim. Letra B. Durante um processo ocorrem diversas situações de funcionamento, muitas vezes previsíveis e outras imprevisíveis. C. São muitas variáveis envolvidas, sejam algumas controladas e outras a serem manipuladas, né? D. Distúrbios, perturbações podem acontecer a todo momento. Letra E. Erros e incertezas no processo existem e precisam ser tratados, né? F. Os dados, os valores, as indicações que são registradas precisam ser confiáveis e garantir aí uma certa funcionalidade para o processo, a partir delas, né? A partir do uso dessas informações. G. A planta precisa funcionar bem e garantir produtividade e boa disponibilidade. Quanto mais tempo o equipamento funcionar sem interrupções, melhor, né? Porque isso vai, de certa forma, garantir aí desempenho, né, e produtividade. H. Os instrumentos precisam funcionar adequadamente. Qualidade é indispensável no processo. Quando eu falo qualidade, é qualidade, inclusive, do próprio equipamento, dos instrumentos ali que você está utilizando, né, na sua planta, e a qualidade do produto final, que é a consequência também de uma boa performance dessa planta de produção. O I, né, um bom projeto de sistema é fundamental. Estou falando aí da estrutura da planta, né, a forma que o projeto foi concebido e a estruturação dele como um todo. J, a adoção e investimentos em tecnologia de ponta é fundamental, principalmente para manter, né, aí a estrutura, né, da vanguarda, né, assim, pelo menos garantindo, né, o que a gente tem de melhor aí em termos de tecnologia nessa área de instrumentação. Essa é a busca, né? Nem sempre as empresas conseguem manter atualizados os processos do ponto de vista tecnológico, mas é uma busca contínua aí para se manter, né, dentro de um certo patamar aí de competitividade, porque a tecnologia, ela, de certa forma, traz um poder maior para a empresa, né, no sentido dela competir aí no mercado. Outra questão
a letra K, né, ainda tem a estrutura de gestão que está atrelada ao processo. Então, a gente sabe, por exemplo, que a instrumentação ela também dá favorece, né, digamos assim, a um bom processo de gestão, uma vez que os dados que são utilizados, né, na planta, eles são traduzidos em informações estratégicas, né, que vai culminar aí na questão da gestão, principalmente na parte administrativa, também influenciando na questão financeira da empresa e todos os aspectos que envolvem aí a qualidade do produto, o cliente, né, de um modo geral. A letra L é qualquer situação adversa precisa ser detectada e corrigida em um tempo mais breve possível, né? A gente sabe hoje em dia, né, que se a correção ela pudesse ser em tempo real, seria o ideal, né? Principalmente para a gente evitar o que a gente chama de parada, né? Paradas sem essas paradas não programadas, né? Do processo. Então, essa instantaneidade do processo ela é fundamental hoje em dia. Comunicação, né? Nós temos aí a comunicação instantânea via internet, né? Os equipamentos, por exemplo, que já funcionam aí em sistema remoto. Tudo isso é fundamental para gerar rapidez, né, nas respostas e até mesmo para favorecer as tomadas de decisão aí enquanto gestão, né, do processo. O que você acha de tudo isso aí, Renato? A sua opinião? Tudo que eu acabei de citar e comentar. O que você poderia dizer aí? Sim, eu acho que a experimentação ela é fundamental para uma planta industrial. Sem ela, literalmente, não funciona nada, Nada porque funciona, né? É é vital, não é isso? Pois é. vital. E tudo que eu coloquei aí, você está de acordo? Você quer fazer um comentário? É isso mesmo? Faz Sim, estou de... sentido? Faz sentido tudo que eu coloquei aí? Uhum, sim. Pois é. Você que trabalha na empresa aí, né? Você deve, talvez, já participar aí de reuniões e algum tipo de comentário, né, que tem a ver com isso que eu acabei de falar aí. Então, estou tentando mostrar justamente isso, a importância da instrumentação e até que ponto ela consegue influenciar, né, o processo produtivo como um todo. Olha só, uma definição importante para nós aqui, então. A instrumentação é a área que busca aperfeiçoar o desempenho dos processos industriais. Nós já sabemos disso, né? E seu objetivo, um deles, né, talvez o mais importante, já que a gente está falando que é uma tecnologia estratégia, né? Então, um dos objetivos dela é proporcionar uma maior eficiência, né? E isso tem a ver com o processo de medição, principalmente ali, né, os instrumentos ali de entrada, né, que são os elementos iniciais ali, os instrumentos que estão ali no início do processo, né, e no sentido de evitar problemas e interrupções. Ela é uma ciência, a gente já viu também esse conceito, e como toda ciência, Renata, existe as terminologias e simbologias específicas. E essas simbologias e terminologias estão sempre em evolução. Por quê que elas evoluem? Porque os processos nessa área, eles estão sempre evoluindo de uma forma muito rápida. Então, o processo de normalização, que está voltado à parte de instrumentação, ele precisa acompanhar essa evolução. E aí a gente pode comentar o seguinte também, que daí a importância, né, da gente conhecer essas terminologias e essas simbologias, para a gente poder entender como que os sistemas estão funcionando, fazer ali as devidas interpretações, né, as situações que vão surgindo, né, pontualmente, a gente ter um domínio do processo como um todo. Então, ler um diagrama, interpretar, né, os valores, os resultados, toda a parte lógica do processo também, né, envolvendo aí parte de programação, nas tecnologias de informação que está presente ali, na medida que esses dados precisam ser trabalhados ali, tratados e utilizados no processo. Então, a gente vai perceber o seguinte, que
se a gente conhecer, né, um pouco mais sobre essas terminologias, essa simbologia, vai ajudar a gente bastante aí, né, vai capacitar, né, o profissional aí para ele poder entender o que está acontecendo ali e, no momento certo, fazer ali as devidas intervenções, se for necessário. Os locais de montagem dos equipamentos, Renato, olha só, você pega lá uma instalação, eu acredito que você, andando na área lá da Uzi Minas, você vai perceber, né, a todo momento ali, os instrumentos, sendo eles posicionados em diversos locais, né? Muitas vezes eles estão no, também dentro das salas, né? Aí os painéis, né, de comando. Pode também estar em salas especiais, dentro de armários apropriados, né? Ali em determinado momento, né? Até mesmo facilitando o acesso aí para os profissionais que trabalham com essa parte, né? Tanto de acompanhamento, monitoramento, ou mesmo de manutenção, né, do processo. Mas os instrumentos, né, e os equipamentos aí, todos os dispositivos que envolvem a instrumentação também podem estar presentes, né, no próprio equipamento ali montado em determinados pontos específicos, né. Então, no caso aí, na área, eu estou chamando de campo, né. O termo campo e área para nós aqui, ele tem o mesmo conceito. Uma coisa importante que precisa entender também é que os instrumentos eles estão sempre conectados um ao outro. Existe a função de cada um, a função individual, né? E quando ele é interligado dentro de um circuito, né, ou dentro de uma malha, então ele vai assumir ali, a partir da sua função, uma função em conjunto, porque ele vai trabalhar, por exemplo, junto com outros dispositivos, né? Por que eu estou falando isso para você? Se a gente começar a entender, no aspecto, assim, quando eu falo de terminologia e simbologia, então um pouco mais adiante a gente vai tentar entender que essa simbologia e essas terminologias vão nos ajudar a identificar esses instrumentos, né? Então o processo de identificação é fundamental, porque uma vez, né, a gente lendo, né, fazendo a leitura ali da malha, a gente vai procurar saber, por exemplo, em que local que esses instrumentos estão posicionados, né? Como eu disse, né, alguns estão dentro das salas, outros, né, localizados em painéis, dentro de armários, e talvez lá fora também, no campo ali, ou mesmo dentro da área de serviço, fazendo parte ali, e compondo, né, de certa forma, as instalações ali que fazem parte do processo. E a gente precisa entender o seguinte, que a função do instrumento, ela é uma função integrada. O instrumento por si só, ele não tem uma função. De repente, você tem lá uma função específica, né? Você pega lá um termômetro, por exemplo, basicamente você tem a função dele, mas de forma isolada, ele não vai atuar, né? Então, ele vai ser integrado a outro elemento aí da malha, tá certo? E os profissionais que estão responsáveis em fazer esse tipo de trabalho, né, seja o pessoal da engenharia, pessoal técnico, né, também, seja o pessoal, a parte operacional, equipe de manutenção, qualquer que seja o profissional hoje, né, que está aí dentro da empresa, se ele tiver uma ligação mais próxima, né, dos sistemas que demandam comandos, né, e são equipamentos aí automatizados, necessariamente ele vai ter que ter um conhecimento, né, dessa parte de instrumentação, para ele poder interpretar, para ele poder acompanhar o funcionamento e entender o processo como um todo, né? Então, a gente vai perceber, Renato, o seguinte, que essas terminologias e simbologias vão dar, como diz, a gerar, né, a capacidade do profissional conseguir trabalhar, de fato, com os diversos sistemas que existem aí, né? Do ponto de vista do projeto, eu não vou entrar muito em detalhe nessa parte, mas assim, só para poder ilustrar, né, que quando a gente pensa em projetos de instrumentação, existe uma série de questões que a gente precisa tratar também.
Então, o projeto normalmente ele envolve critérios, né, especificação de material, aí fala a parte de tubulação, né? Nós temos aí lista, né, de instrumentos, né? Cada malha, por exemplo, de acordo com a sua natureza, né? Aí tem os detalhamentos, as especificações. Você pega um projeto, por exemplo, de instrumentação, você vai ter lá uma malha extensa, né? Pensa uma área, né? Uma área bem grande, onde você tem aí vários componentes ali, e você vai ter ali diversos tipos de diagramas, né? Que você vai poder identificar, então, esses itens que fazem parte dele. Então, do ponto de vista do projeto, isso tudo é organizado dentro de uma lógica, né? São feitos estudos, como eu disse, né, para especificar cada item que vai compor essa malha. Então, o pessoal da engenharia, né, da engenharia de automação, são os profissionais responsáveis em trabalhar com esse tipo de projeto, né? É claro que normalmente a equipe é multidisciplinar, né? Você tem outros técnicos também aí de áreas correlatas que também fazem parte da equipe, né? Porque a instrumentação em si, ela não é um fim, né? Ela é um meio, né? Então, os processos estão todos eles associados. Então, nós temos aí as diversas áreas, né? Se for um processo químico, por exemplo, então você vai ter profissional da área de química, você tem o pessoal da área de gestão, por exemplo, a parte administrativa da empresa, também tem a ver, né? As engenharias, todas elas, né? Elétrica, mecânica, né? As outras áreas da engenharia também, né? E os profissionais de centro, né, do processo, que são o pessoal da automação, conforme eu disse. Então, é muito importante a gente ter esse domínio, né, ter esse conhecimento, né, que está aí voltado a essa área, né. Bom, é só para poder ilustrar, então, para assim mostrar, né, a necessidade de você conhecer as normas, entender as diversas terminologias e simbologias que são usadas aí dentro dessa parte de instrumentação. Renata, dá uma olhadinha nesse diagrama aí, por favor. É só mesmo para você, para ilustrar, o que você está percebendo aí rapidamente assim? O que dá para perceber? Essa é aquela malha de controle que você colocou. Está lá no projeto? Está no projeto integrador? É, Isso, ela está lá também. isso é no PI. Eu trouxe ela para cá. É uma PID, né? A PID, né, a sigla aí significa Diagrama de Processo e Instrumentação. Esse tipo de diagrama é um dos mais utilizados, né, na instrumentação. Você pode utilizar também diagrama de blocos. Tem outros tipos de PI, de diagramas de instrumentação, também utilizados. Na aula assíncrona que eu vou liberar para vocês, eu falo, né, desses outros tipos de diagrama. Mas esse diagrama que está aí, que é o PID, é um dos mais utilizados hoje atualmente. Por quê? Por que ele é bastante utilizado? Porque além dele localizar, né, definir assim, de forma visível os equipamentos que fazem parte da malha, ele vai mostrar também os instrumentos e a localização dos instrumentos e a interligação dos instrumentos. Nós temos aí as linhas de sinais, né? Cada linha dessa, ela vai ter um significado. Você pode ver que tem linhas aí tracejadas, tem linhas contínuas. A gente vai olhando assim, né, uma malha dessa, a gente vai percebendo, né, os componentes dela. Todas essas que estão aí com a bolinha branca, tá vendo? Olha, esse círculo branco. Dentro do círculo, você pode ver que existem várias letras, tem vários códigos aí, olha, números. Normalmente trabalha com números e letras. Cada letra dessa e cada número tem um significado. Ou seja, vai gerar para nós uma indicação que tipo de instrumento está, né, que está aí posicionado, né?
as linhas, por exemplo, de sinal, né, interligando cada instrumento, mostra para nós que tipo de sinal que é, ou se é hidráulico, se é pneumático, se é elétrico, né, se é remoto. Então, a gente vai percebendo também as válvulas, né, os demais componentes de controle, né, os diversos controladores que podem ter a malha, os medidores. Então, todos aqueles instrumentos que a gente estudou no curso, que a gente vem falando deles ao longo do semestre, normalmente eles aparecem aí nesse tipo de diagrama. E conforme eu disse, né, o diagrama PID é um dos mais utilizados, justamente porque ele dá essa visibilidade para você olhar para ele, né, e fazer essas interpretações. Tá certo? Bom, agora a pergunta é o seguinte: como eu disse, né, os instrumentos, eles têm, cada um sua função, né? Todos eles, os dispositivos, tudo, né? Seja ele de que natureza for, de que tipo for. Mas acontece que eles precisam ser identificados e reconhecidos quando eles estão sendo aplicados lá no processo. Então, se eu coloco, por exemplo, vou dar um exemplo simples aqui, um manômetro para medir uma determinada substância, se eu utilizo esse manômetro numa determinada planta, ele vai ter uma situação de trabalho. Mas se eu coloco um manômetro numa outra planta, um outro tipo de substância diferente, ele vai ter uma outra situação. Você viu que a pesquisa que você fez, os instrumentos, existe uma variedade muito grande de instrumentos para cada tipo. Então, eu tenho lá termômetros, manômetros, eu tenho, por exemplo, medidores de nível. E aí eu vou começar a pensar, por exemplo, que todos esses instrumentos, né, dependendo do tipo, na medida que eles são posicionados aí dentro da malha, né, eles vão assumindo a sua função, né, dentro de uma lógica de funcionamento. E aí a gente precisa começar a identificar esses instrumentos, porque senão eu não vou conseguir interpretar a minha malha, né? Então, uma das formas de começar a entender isso é conhecendo, então, as terminologias e as simbologias. Então, a nossa aula, né, como eu disse, o propósito dela é, eu vou falar primeiro de terminologias, tá certo? E se tudo correr bem, na aula que vem eu termino falando de simbologia. Então, eu vou dividir em dois momentos, né? Primeiro, então, eu vou falar de terminologias. O que são terminologias, Renata? Lê para mim aí, Renata. O que são terminologias, por favor? É o conjunto de termos específicos ou sistema de palavras. Isso. Existe um vocabulário técnico chamado de VIM, VIM. É um vocabulário normalizado. Ele está lá no nosso blog, depois você pode fazer download dele, eu deixei uma cópia lá. Dentro desse vocabulário existe assim, uma relação bem completa, né, de todos os termos técnicos que são utilizados na área aí de instrumentação. Eu vou estar falando para vocês aqui de alguns, apenas alguns, assim, pelo menos os principais, para a gente tentar entender, porque através desses termos técnicos, a gente vai também compreendendo, né, o funcionamento aí desses diagramas, né? Porque uma coisa é a simbologia, né? E outra coisa são as terminologias. São duas coisas, uma associada à outra. Então, esse conjunto de termos específicos aí, eles são encontrados em material técnico aí, inclusive nas normas também, a norma ISA, né, que é a norma que trabalha essa questão da instrumentação, né, a norma ISA ela é subdividida em vários subnormas, né? Então, elas tratam justamente da parte de instrumentação e de automação. Então, é muito importante a gente entender essas terminologias, até para compreender o processo. Essa estrutura aí você já conhece, né? Que são os principais itens que fazem parte de uma malha de controle. Mas veja bem, cada nomenclatura dessa, quando eu falo assim, olha, detector, né, transmissor, indicador,
integrador, registrador, controlador, atuador, conversor. Olha só, elemento final de controle. Isso tudo é terminologia, né? São termos técnicos que nós adotamos aqui no curso e também faz parte, né, da terminologia empregada na área de instrumentação. Então, a gente fala muito sobre elemento primário, né, que são aqueles que estão aí no início do processo, serve para quantificar, né, e transmitir o valor, né, quantificar as variáveis e transmitir o valor. Nós também aprendemos sobre os transdutores. Então, olha bem, o termo transdutor, ele é uma terminologia, são aqueles, né, que recebem informações de entrada e fornecem o sinal de saída. Eles fazem parte aqui da estrutura, não é isso? Né? Eles estão aí. Nós temos também os indicadores, que apresentam o valor da variável medida. Nós temos o registrador, né, que registra o tempo da variável medida. Inclusive, emitem relatórios, né, libera dados em forma de relatório, seja na forma de arquivo de dados, digital, ou também na forma impressa. E os controladores, que a gente já falou muito deles aqui no curso. Então, o termo, né, a nomenclatura controlador é uma terminologia técnica também, dentro da área de instrumentação, tá certo? E, por último, os elementos finais de controle. Então, para entender, né, nós temos o elemento primário e o elemento final. Fechando a malha, o elemento final, né, porque é um ciclo, principalmente quando a gente fala de malha automática, né, e os outros elementos aí, todos eles. Então, existe essa terminologia própria para cada grupo, né, de instrumentos aí, ou dispositivos, que fazem parte, então, da estrutura da malha. Tá certo? Então, eu queria que você pensasse em termos de nomenclatura. Quer dizer. Agora, veja bem, outras terminologias que nós já tratamos aqui também no curso, que a gente já falou bastante sobre elas, que é o set point. Né? Você lembra do set point? Ó, o valor no qual deve se manter a variável de processo. Tem o que a gente chama de variável manipulada, que é aquela variável que você vai mexer nela para produzir algum tipo de situação para controlar uma outra variável. Então, ela é chamada de variável manipulada. Então, o termo, né? Olha só, a terminologia set point, o termo set point é como se fosse o valor desejado. A variável manipulada é aquela que você vai promover alteração nela, e a variável de processo é a variável que vai ser controlada. Pode ser pressão, nível, temperatura, vazão. Lembrando que eu posso manipular uma pressão para, por exemplo, alterar uma vazão. Eu posso manipular, por exemplo, um nível, né? Eu posso controlar um nível através de uma vazão. Então, eu sempre vou ter, né, uma variável que eu estou controlando, né, que eu vou ter que ali, e uma outra que eu vou ter que manipular para fazer esse controle. Então, gravem bem, né? Grave essa terminologia que está aí, olha, set point, variável manipulada, variável de processo. Quando, na aula passada, a gente falou de sistema de medição, e a gente entrou na parte de erro também de medidas, e erro de medição, e nós começamos a trabalhar alguns termos técnicos também nessa parte, né? Voltada à parte de medição. Então, nós comentamos a respeito dos tipos de erro, definimos ali o que é erro sistemático, o que é erro aleatório, falei um pouquinho sobre erro grosseiro, né? Então, esses termos, né, ó, erro grosseiro, erro aleatório, né, erro sistemático, isso são terminologias também utilizadas aqui, né? Falei para vocês a respeito de valor verdadeiro, média de leituras, são tudo terminologias. Se você for lá nesse catálogo do VIM, que é o manualzinho, né, como se fosse um dicionário técnico, você vai encontrar essas definições lá, né, de uma forma assim, é como se fosse um dicionário mesmo, definindo ali o significado de cada terminologia dessa. No caso de erro, Renata, a título de complemento, eu não sei se eu comentei na aula passada a respeito do erro admissível. Então, olha que interessante, quando eu falo erro admissível, é uma terminologia também muito usada aqui,
né? O que é isso? É o valor extremo do erro de medição com respeito a um valor de referência conhecido. Você está vendo esse gráfico aí, Renato? Só para explicar aí o que significa erro máximo admissível. Você está conseguindo Sim. ver aí essa linha vermelha aí, olha? Olha lá. Uhum. Então, abaixo dela, nós temos a indicação. A indicação é o valor que você obteve ali no indicador, no instrumento, no indicador ali. Então, você tem uma faixa de indicação. Cada símbolo desse verdinho aí, ó, verde, é uma medição que foi feita, tá vendo? Então, durante uma determinada faixa de medição, nós obtivemos aí várias indicações. Então, você pode ver que existem termos técnicos aí muito utilizados. Olha, faixa de medição, faixa de indicação, indicação. Nós temos aí, então, o erro máximo admissível, que é essa linha vermelha. Ou seja, cada, cada, é, cada medição dessa que foi feita, que está representada por esse código verde aí, que é um sinal gráfico, né? Você vai ter limite inferior, né? Ou seja, valor mínimo, valor máximo e valor médio daquela medida. É como se fosse um campo de tolerância para cada medição. E uma vez a medição acontecendo, dentro dessa faixa de indicação aí, você vai perceber o seguinte, que nós tivemos um posicionamento aleatório dos resultados, provocando o quê? Uma curva, né? Você tem o desenvolvimento ao longo da faixa de medição, uma curva, que é a curva que vai representar aí as variações das medições que foram efetuadas. E aí o erro máximo admissível é aquele erro que você vai tolerar. Por isso que ela é chamada de admissível. Então você pode ver que todas as medidas que foram detectadas, né, dentro dessa faixa de medição, elas não extrapolaram o valor, né, máximo. Então, no caso aí, o extremo, né, o nosso extremo é representado então por essa linha vermelha, que está aí na parte superior. Então, esse é o conceito dessa terminologia. Então, quando você ouvir, por exemplo, falar assim, olha, o que é erro máximo admissível em instrumentação? Então, você vai entender que é aquele erro máximo ali que está dentro do valor de referência. Ou seja, todas as outras indicações que aconteceram, elas vão, se elas estiverem abaixo desse valor, são indicações toleradas, né, porque está abaixo do valor admissível. Existe uma outra terminologia também, que é o erro estático, que é a diferença entre o valor lido pelo instrumento em relação ao valor real da variação medida em um processo de regime permanente, né? O fato do regime ser permanente já nos dá a ideia de erro estático, né? Porque aquele valor ali ele é sempre mais ou menos constante ali, porque já que o regime é permanente e constante, então esse erro ele é sempre calculado por essa diferença que está aí. Então tem até um exemplo aí, olha, se o termômetro registra 30 graus, né, de temperatura ambiente, porém a temperatura real é 28, se você fizer a diferença aí, você vai achar o erro estático. É um erro bastante fácil de ser calculado aí. Então, nova terminologia aí usada, erro estático. O erro dinâmico, por exemplo, é a diferença entre o valor lido ou transmitido pelo instrumento em relação ao valor real da variável medida ao longo do tempo. Normalmente é um atraso na medição. Não sei se você já observou, esse atraso de medição, ele é como se fosse uma defasagem que ocorre no processo de medição. Então, ó, tem um exemplo aí, ó. Termômetro indica nesse momento. Quando eu falo nesse momento, você pode ver que eu estou temporizando, né, a indicação do resultado. Quer dizer, então o termômetro indica nesse momento 220 graus em relação ao equipamento, mas levou 2 segundos para indicar o valor e esse já mudou. Então esse atraso que existe entre o registro e a consolidação da indicação do resultado, né,
porque aí gera uma variação aí no resultado. E essa variação a gente chama de erro dinâmico. Isso acontece muito, né? Ô, Renata, você tem automóvel, você dirige? Sim ou não? Sim, aham. Você já observou que muitas vezes, quando você olha para o velocímetro, você olha assim, está marcando 80, digamos, 80 km por hora. Mas aí você tira o pé do acelerador, né? Você tem a sensação, por exemplo, que o ponteiro demora um pouquinho para chegar na velocidade que você está sentindo, que está tendo ali na hora que você está dirigindo. Você já observou isso? É Uhum, como se fosse sim. a defasagem entre a marcação, indicação do ponteiro, com a velocidade real do veículo. Então, essa sensação que existe aí, ela existe um erro aí, um erro de indicação, que chama de erro dinâmico. Isso acontece com outros tipos de instrumento. Esse exemplo que eu estou te dando aí do velocímetro é mais comum, né? Porque já que a gente dirige, a gente percebe ele. Outro tipo de erro interessante, que é uma terminologia também muito usada em instrumentação, que é o erro de offset. É a diferença entre o VP e o SP. O que é o VP e SP? O VP é o valor medido, mas aí ele está relacionado àquela variável que você está controlando lá, que é a variável controlada. Então, se você pegar o valor da variável controlada e subtrair do valor desejado, que é o set point, que você regulou no controlador, você vai achar o que a gente chama de erro de offset, que é uma outra terminologia também usada também na instrumentação. Tudo isso está dentro do conceito de erro, né? Ou ele vai ser sistemático, ou ele vai ser aleatório. Pode ser também um erro grosseiro. Então, são variações de erro e terminologias usadas dentro do conceito do estudo do erro, né? A exatidão é uma outra terminologia também. Eu lembro que na aula passada eu comentei um pouco sobre ela, mas do ponto de vista assim, da forma mais específica, né? O que é a exatidão? Né? É a aptidão de um instrumento de medição para dar a resposta próxima a um valor verdadeiro. Quando você estipula o valor verdadeiro, você cria uma referência. Digamos aí, 100 graus, por exemplo. Então, esse 100 graus ele passa a ser a referência sua e é tomado como valor verdadeiro. Então, se eu tenho um instrumento, por exemplo, um termômetro, por exemplo, que tem uma aptidão para produzir resultados de indicação com tendência a esses resultados estar muito próximo desse valor verdadeiro, eu posso dizer que esse instrumento ele tem um certo grau de exatidão. Quanto mais próximos os resultados estiver desse valor verdadeiro, mais exato é o meu resultado. Ou seja, eu poderia dizer que o meu instrumento está com um alto grau de aptidão de produzir resultados próximos do valor verdadeiro. Normalmente, a gente consegue calcular isso aí, essa exatidão. E normalmente essa exatidão também ela é determinada também pelo fabricante do instrumento. Isso vem no catálogo, né, ali na parte técnica, né, as características técnicas do instrumento. Então, o termo exatidão é uma outra terminologia muito usada aqui, está muito ligada aos instrumentos, né, e também à questão do controle dimensional aí. Aqui nós temos um exemplo de exatidão, tá vendo? Olha, então, ó, tem um exemplo aí, ó, sensor de temperatura com range de 50 a 250. Eu vou falar do range daqui a pouco, mas só para adiantar o conceito de range, que é uma outra terminologia. Então, o range é o quê? São os valores que eu vou ter aí, ó, entre 50 e 250. Então, o range é essa faixa, né, entre 50 e 250. Então, nesse caso, né, o valor que foi medido é de 100 graus. Porque você pode ver que 100 graus está dentro do range, né? Está entre 50 e 250. E aí, se eu tenho um instrumento de 1% de exatidão, aí você vai fazer as continhas, não é isso? Olha lá. Você vai pegar 1, dividir por 100 e multiplicar por 250. Você vai pegar o valor máximo aí, de 250, tá vendo? E aí você calcula, né, o valor. Então, essa variação que tem aí, olha, de mais ou menos 2,5% grau, vai estabelecer a faixa, né, de exatidão desse resultado que você obteve aí
de 100 graus. Para esse instrumento aí, ó, que possui esse fundo de escala aí de 1%, né? Existe também o cálculo de exatidão em relação ao SPAN, né? Mais adiante eu vou comentar sobre o SPAN, mas o cálculo aí é feito em cima do valor de 200. O que é o 200 aí? É só você pegar o 250 e subtrair de 50. Aí você vai achar o SPAN, que é a diferença, né, entre o máximo e mínimo da escala de temperatura do sensor aí. E por último aí, nós temos aí a exatidão calculada em cima do valor lido. Qual que foi o valor lido? É 100, né? 100 graus. Então, você vai dividir 1 por 100, vezes 100. Então, você vai ter aí 1 grau. Então, você vai escrever assim, olha, valor real, 100 graus, mais ou menos 1 grau. Se for o caso, por exemplo, analisando o fundo de escala, por exemplo, aí você vai fazer a conta lá, né? E vai achar o resultado, vai ser 100 graus, mais ou menos 2,5 graus, que é o primeiro caso aí. E se for em relação ao SPAN, vai dar como resultado 100 graus, mais ou menos 2 graus. Então, você tem que observar o seguinte, que a ideia de exatidão, ela pode ser determinada a partir do fundo de escala do instrumento, né? Fundo de escala é aquela máxima medida que ele pode produzir, que no caso aí é o 250. Ou ele pode ser produzido em cima do SPAN. O que é o SPAN? É a diferença que nós temos entre o valor máximo da escala e o valor mínimo da escala. E depois a exatidão também pode ser determinada a partir do valor lido, que é o valor da indicação que você obteve. No caso aí, o meu valor lido, né, que foi medido lá pelo instrumento, é de 100 graus, então eu calculo a exatidão em torno aí de 1%, eu vou ter esse resultado aí, olha, 100 graus mais ou menos 1 grau. Você conseguiu acompanhar o raciocínio aí? Isso aí é para Sim. mostrar os valores da exatidão. Outra terminologia muito usada é a repetibilidade. Repetibilidade é a máxima diferença entre diversas medidas de uma mesma variável. Essa representação que está aí, eu mostrei na aula passada para vocês, então fica fácil a gente entender, né, que quando os resultados que você obtém a partir do processo de medição, eles ficam mais concentrados, ou seja, eles estão mais próximos uns dos outros, significa que a minha repetibilidade, ou seja, a capacidade do meu instrumento de produzir resultados muito próximos um do outro, então eu posso dizer que a minha repetibilidade está alta. E quando a dispersão começa a aumentar, ou seja, que os resultados que eu estou obtendo tendem a ficar um mais longe do outro, em termos de valores, significa que a minha repetibilidade vai diminuir, né? Então, isso aí também vai impactar na questão de exatidão. Então, essas quatro, digamos assim, representações que estão aí, mostram para a gente isso, olha. Então, quando eu tenho alta exatidão, no primeiro caso, tá vendo? Ó, alta repetibilidade. E depois eu tenho também uma alta repetibilidade, porém com baixa exatidão, que é o segundo caso. O terceiro caso, eu tenho uma alta exatidão, porém eu tenho baixa repetibilidade. Você pode ver que aí aumentou o grau de dispersão dos resultados, dos valores ali obtidos, das indicações. E por último, eu tenho baixa exatidão e também baixa repetibilidade. Então, eu queria pedir para você gravar esse termo aí, ó, repetibilidade, que é uma terminologia também muito usada aqui. Outra terminologia também é a sensibilidade. O que é isso? É a mínima variação que a variável pode ser medida. Então, eu estou citando um exemplo aí de uma balança, né? Observa lá a balança, para a gente tentar entender o que é a sensibilidade. É um instrumento com range de 0 a 500 gramas. Você tem uma faixa de 0 a 500 e com a sensibilidade de 1/100º percentual. Então, o que você vai fazer? Se você quiser calcular a sensibilidade, você vai pegar o valor em percentagem, né? Aí você vai dividir por 100, obviamente, e multiplicar por 500. Então, esse valor que você obteve aí, né, esse 5/100º de grama, né? Ele é a sensibilidade dessa balança aí.
Então, isso aí vai representar a mínima variação, né, do resultado. Né? Então, essa balança, quando fala assim, olha, qual que é a sensibilidade da balança? Isso é muito importante para a gente poder entender o alcance do instrumento em relação àquilo que ele vai medir. Né? Porque se eu não conhecer a sensibilidade, de repente eu posso utilizar um instrumento de forma equivocada. De repente ele não tem uma sensibilidade adequada para a medição que eu quero efetuar. Tá? Então, é uma terminologia importante e o significado dela, para nós aqui, faz muito sentido também, a gente entender como que isso funciona. Então, agora eu cheguei no momento de falar sobre o range. Eu adiantei lá atrás para você, né, um conceito. Então, aí temos um exemplo de range. Né? Então, um instrumento, né, que ele, por exemplo, ele pode, se ele variar, por exemplo, de 0 a 100, então eu vou ter a faixa de medidas dentro dessa faixa aí, olha, de 0 a 100. Ou ele pode ser um instrumento, por exemplo, de 1 a 3 atm, né, unidade de pressão aí. Ou pode ser um instrumento, por exemplo, que varia de 100 a 200 metros, se for uma régua, por exemplo, um instrumento aí de medição linear. Então, o que é o range? É o conjunto de valores da variável que estão compreendidos dentro do limite superior e inferior da capacidade de medida. Esse desenho que está aí, olha esse instrumento, na escala de... Isso aí é um termômetro, né? Na escala de Celsius, por exemplo, ele vai de menos 40, né, a mais 50. Então, qual que é o range? O range são todos os valores que eu tenho dentro dessa faixa, variando de 40 negativo, de 40 graus negativo até 50. Então, eu tenho um valor, né, inferior, que é o fundo, né, que é o mínimo, e o valor máximo. E todos os valores que vão variando dentro dessa faixa é o meu range. Outra terminologia que eu falei lá atrás e torno a repetir, que é o span. Então, o span para nós é o alcance. O que é isso? É a diferença algébrica entre o valor superior e o valor inferior. Você vai simplesmente subtrair o máximo do mínimo. Exemplo, qual que é o range de 1 a 3 atm? Então, você vai pegar, né, o valor superior, 3 atm, subtrair de 1 atm. Então, você tem 2 atmosferas aí, o valor de pressão, né, que para nós é o alcance do instrumento. Né? Eu estou chamando aqui de span, que é uma outra terminologia muito usada aqui na instrumentação. Zona morta. O que é zona morta? É a máxima variação que a variável pode ter sem que provoque alteração na indicação ou sinal de saída de um instrumento. É a faixa onde o sensor não consegue responder. Vamos tentar entender a zona morta, Renata. Exemplo, pelo exemplo fica fácil. Um instrumento com range de 0 a 200 graus, de 0 graus Celsius a 200 graus Celsius, possui uma zona morta de 1/10, né, percentual de span. Então, você pode ver que a zona morta ela está relacionada ao span do instrumento. E ela está determinada em percentual. Né? Como é que funciona isso? A zona morta do instrumento pode ser calculada da seguinte forma. Então, eu vou pegar o valor da zona morta, como ele é um valor percentual, eu vou dividir por 100. Eu vou achar um resultado aí, olha, que é igual a 1 milésimo. Esse 1 milésimo aí, eu vou multiplicar pelo valor superior. Né? Seria o valor máximo aí. Né? Para mim determinar, então, a minha zona morta. É do mesmo jeito que eu fiz lá atrás, né? Quando eu fui calcular a exatidão. Não sei se você lembra. Então, fazendo o cálculo aí, olha, 1 milésimo vezes 200, no caso aí seria 200 graus, que é o valor máximo, né? Eu vou ter, então, como resultado, 2/10 de graus Celsius, né? Então, esse 2/10 aí de graus Celsius, ele representa o meu 0,1%, né? Que seria a minha zona morta. Então, na lógica, seria o seguinte, é como se eu tivesse um certo valor de temperatura, onde nesse valor de temperatura, ou seja, nessa variação, o meu sensor não consegue efetuar nenhum tipo de medição.
Você vai até perguntar para mim, mas isso aí é bom para o sistema? Olha, isso é uma situação que ocorre, né? Porque o termômetro, né, no caso aí, ou aliás, esse sensor de temperatura, né, que pode ser um termômetro, por exemplo, de repente ele não consegue, né, efetuar a medição com um grau de exatidão total, né, ou 100%. Então, essa zona morta, ela sempre existe. Seja por um termômetro, seja por um manômetro, qualquer tipo de instrumento, por exemplo, é possível que ocorra essa zona morta no momento de efetuar ali a medição. E é bom a gente saber desse resultado para a gente poder conseguir, inclusive, interpretar, né, os valores que a gente vai ter aí no sistema. Tá? Se a gente tem a zona morta, né, como existe a zona morta, que é a faixa de temperatura, eu também vou ter o que a gente chama de tempo morto, que é o atraso. Eu até comentei com você lá atrás, quando eu falo do velocímetro, né? Observa lá. Vamos pegar o exemplo do velocímetro, que fica fácil. Quando você desacelera, por exemplo, o carro, o seu veículo aí, você percebe que existe uma defasagem na velocidade. Mas se você tem uma defasagem de interpretação da velocidade real com a velocidade que está sendo indicada no painel, no velocímetro, obviamente você tem um tempo embutido também dentro desse registro de velocidade. Porque a velocidade ali, ela é uma grandeza e ela funciona em função do tempo, né? Então, ela é dependente do tempo. Então, se eu tenho, como eu disse, né, uma zona morta, por exemplo, ou um tempo, eu vou ter, logicamente, um tempo morto também. Nesse caso, por exemplo, fazendo uma comparação, se eu tenho uma zona morta, por exemplo, para uma determinada temperatura de um determinado sistema, obviamente também eu vou ter um tempo morto ali, porque os registros eles acontecem dentro de um lapso de tempo. Então, o que é o tempo morto aí? É como se fosse o tempo de atraso. É o tempo necessário para que o sensor comece a responder às alterações da variação de medida. Quer dizer, a variação já aconteceu, porém, o sensor ainda não mediu. Então, vai demorar mais um pouquinho de tempo para ele começar a fazer os registros. Quanto menor a distância entre os pontos, ou seja, pontos aí são os valores de registro. Quanto menor a distância, menor o tempo de atraso. Isso é óbvio, né? Então, se, por exemplo, eu tenho uma medição aqui e tenho outra logo em seguida, né, do ponto de vista instantâneo, né, entre um lapso de tempo, se essas medições forem mais próximas, eu vou ter o quê? Um tempo morto menor. Quanto maior a velocidade de transferência também do resultado, isso aí tem a ver com o sinal lá da rede, né? Da malha, por exemplo. Então, se o sinal demora a ser transmitido, aí vai provocar também esse atraso. Então, quanto maior a velocidade de transferência, menor também o tempo morto. Em sistemas, por exemplo, elétricos, pode acontecer, transmissões pneumáticas, ou em transmissões hidráulicas, né? Pelo fato de, na hidráulica, ser sinal hidráulico, você tem um fluido operante, que é o óleo, devido à viscosidade, né? Normalmente os atrasos são maiores. Quando a gente trabalha com fluido gasoso, no caso, um ar comprimido, no caso pneumático, as respostas são mais rápidas, as transmissões são mais rápidas. Sinal elétrico, mais rápido ainda. E nós temos aí sinais remotos, né, também, muito mais rápidos, às vezes até com fibra ótica, por exemplo, que vai diminuir bastante essa questão do atraso. Então, esse tempo morto, ele acontece dentro de um sistema. É uma terminologia também importante que vai nos ajudar a entender um pouco mais o nosso processo, né? Como é que está o nosso tempo aqui? Já ia te Hein? falar agora que a aula já é 9 horas, 9h04, Você aí eu tem que vou ir para para a outra próxima. aula, né? Deixa Uhum. só finalizar, então. Deixa eu ver aqui. Bom, na aula que vem, então, Renata, semana que vem, a gente vai encerrar, tá? Aí a gente parou aqui no slide 36, né? E você pode ir lá para outra aula, né? Vou despedir de você. E aí fica assim. Eu vou mandar um recado no grupo, que o Thales não participou, então eu vou preparar a avaliação. Pode ser para quinta ou para sexta? Como é que vai fechar?
Sexta-feira? O quê? É melhor deixar Oi? na sexta, que você vai colocar um prazo maior, né? Tá bom. Então, eu vou enviar uma aula assíncrona para vocês assistirem essa semana. Essa aula assíncrona vai ajudar na avaliação. Sexta-feira eu libero o link da avaliação. E semana que vem, depois do feriado, na quarta-feira, a gente faz uma aula assíncrona para encerrar. Combinado? Tá ok. Uhum. Um abraço aí. Até Boa mais. noite. Boa noite.